Bem-vindo, bem-vinda ao Prof. Minuto Concurseira. Eu sou Mariana Matos, sou professora, sou advogada e comento há mais de uma década questões para sites especializados. Já estou chegando aí a uma marca de quase 18 mil questões comentadas e quero trazer aqui neste canal de informações de concursos trabalhistas também as minhas estratégias e te passar a minha experiência comentando todas essas questões. Quero te ensinar a chegar ao gabarito, quero te ajudar a ser aprovado. E, quem sabe, nesse percurso, a gente aprende um pouquinho de direito de trabalho, né? E falando em percurso, esse é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar de um tema que eu não sei qual é o fetiche que as bancas têm, mas todas elas têm e todas cobram pelo menos uma assertiva, pelo menos um item ou uma questão inteira sobre horas in itinere. Então, roda a vinheta que hoje você vai aprender para nunca mais errar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos para a nossa aula de hoje. Horas in itinere, e a gente vai entender aí as complexidades, regras gerais, exceções, para você nunca mais errar uma questão sobre esse assunto, tá certo? Vou botar o slide e aí você bate o print, porque eles funcionam muito bem como uma forma de revisão, tá? Então aproveita aí, bate o print da tela e coloca lá na sua pasta de revisão. Vamos lá? Vamos falar de horas in itinere? As horas in itinere estão dentro da parte, né, de estudo de duração do trabalho, temas que mais caem em provas, tá? Sempre cai, na verdade. E sabe por quê? Porque duração do trabalho vai contemplar N assuntos de direito do trabalho e normalmente está no seu edital. Vai trazer principalmente os descansos trabalhistas, mas vai trazer horas extras, aí compensação de hora extra, horas proibidas, horas facultativas, vai trazer também o horário noturno, que aí tem o adicional, tem a hora ficta. Então vejam, são peculiaridades dentro da duração do trabalho que fazem com que as bancas gostem do assunto e cobrem este assunto, tá? As férias, normalmente elas também estão inclusas aqui, mas a gente trata separadamente porque é um tema, é um instituto mesmo separado. Mas vamos para o nosso tema, horas in itinere. Você sabe o que é horas in itinere? Bom, se você não sabe, as horas in itinere é aquele percurso trabalho, casa, casa, trabalho. Ou vice-versa, enfim, não importa a ordem aqui. O que eu quero que você entenda é que horas in itineris não tem nada a ver com remuneração. Ponto. Ok? Horas in itineris tem a ver com percurso, com aquele percurso que eu saio de casa, da minha residência e vou até o trabalho. E do meu trabalho eu volto para a minha residência. Gravem isso, ok? Esse é o primeiro ponto para você entender e não cair em nenhuma casca de banana da banca. Esse é o conceito e agora eu quero falar da regra geral. E qual é a regra geral, prof? Regra geral, anota isso aí. Regra geral, horas in itinere, o percurso casa-trabalho, trabalho-casa, não é computado na jornada de trabalho. Ponto. Isso quer dizer o quê, prof? Quer dizer que se você sair e levar 2 horas para chegar ao trabalho, não importa o transporte. Pode ser de bicicleta, de carro, metrô, jumento, bode, sei lá, enfim, qualquer coisa. Se você levar 2 horas, 15 minutos, 10 minutos, não importa o tempo que você levar de casa até o trabalho. Este período não é computado na jornada de trabalho. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise nas questões. Daqui a pouquinho a gente vai analisar, eu vou te mostrar como as bancas cobram. Mas no primeiro momento, quando a banca falar de horas in itinere ou de falar de percurso de residência até o trabalho, trabalho, residência, aí você vai dizer que não há esse tempo computado na jornada de trabalho. Então, se a minha jornada é de 8 horas, eu só começo a contar 8 horas a partir do momento que eu chego no trabalho, ok? Isso é a regra geral. Prof, tem exceção? Tem exceção. Mas essa exceção, ou seja, eu posso computar o período em que eu estou chegando, né, fazendo esse percurso
de casa ao trabalho, desde que haja uma previsão em sentido contrário. Por exemplo, professor, quando houver previsão em convenção coletiva de trabalho, ACT ou regulamento da empresa. Nestes casos, é possível que esses instrumentos forneçam aí, concedam esse tempo para computar na jornada de trabalho. E por que é possível que esses instrumentos façam essa concessão? Porque é mais benéfico para o empregado. Pode ser aí regulado pelas partes que esse período será computado. Cai em prova assim? Não. Nunca vi desde a reforma. Por quê? Porque foi a reforma que deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 58 e que fez com que essa horas in itinere, um direito conquistado, inclusive por fonte material, porque na realidade primeiro foi começando a se conceder nos instrumentos coletivos dentro da história do direito do trabalho. A jurisprudência reconheceu esse direito, esse costume do empregador pagar esse período, e aí, é claro, existiam alguns requisitos, como local de difícil acesso, falta de transporte público, ou seja, não era possível o empregado chegar ao trabalho, por isso o empregador concedia o transporte e esse período, justamente porque era de difícil acesso, este período era computado na jornada. Então, vem o costume, se transforma aí, a jurisprudência reconhece esse direito e o legislador vai e insere dentro da CLT. Isso você esquece porque não existe mais. O que o legislador fez foi retirar esse direito conquistado lá atrás pelos trabalhadores, ok? Horas in itinere não são computadas na jornada de trabalho, exceto se houver aí um instrumento particular, inclusive o contrato individual, ok? A exceção nunca vi em prova, mas, como a gente está aqui para gabaritar, pode ser que venha a ter essa previsão. O que cai em regra mesmo é o artigo 58, parágrafo 2º. Vamos lá ver? O artigo 58, parágrafo 2º vai dizer pra gente, vai prever, vai rezar, não sei como você fala aí que a lei fala, eu não sei qual a expressão que você usa para mencionar a legislação. O parágrafo 2º vai prever aí pra gente o tempo despendido pelo empregado desde... Aqui, ó. O tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, cuidado com essa expressão, e para o seu retorno, caminhando ou cantando, seguindo a canção? Não. Caminhando ou por qualquer meio de transporte. Então, aqui pode ser de qualquer coisa, de patinete, bike, metrô, ônibus, avião, helicóptero, enfim, não importa, tá? Inclusive o fornecido pelo empregador. Então, se o empregador pagar aí para você um avião para você chegar no trabalho, ele não será computado na jornada de trabalho. Não será computado na jornada de trabalho. Por quê? Porque a lei disse que não é tempo à disposição. E ponto. Se a lei disse, preveu, reza, enfim, disse, tá dito. É isso que você vai colocar na sua prova. Combinado? Então, não é por quê? Porque a lei disse que não é. Já vimos a exceção, que a CCT e a ACT, ou regulamento de empresa, ou contrato individual, enfim, pode prever de modo contrário, mas eu quero que você tenha cuidado com a súmula 429 do TST. Por quê, professora? Porque ela vai nos dizer que entre a portaria da empresa e o local efetivo, então quando a gente fala de local efetivo, aqui ó, a gente fala de portaria da empresa até o local de trabalho. Ora, local de trabalho não é até a ocupação do posto de trabalho? Por quê? O legislador não disse que da residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho não é computado? Pois bem,
Essa súmula 429, ela foi expedida antes da reforma trabalhista, então ela não conhecia o parágrafo 2º do artigo 58. Isso quer dizer que ela está revogada, que ela está prejudicada? Só o TST para nos dizer. Em provas, o que você vai observar é a palavra residência está na minha questão, então eu estou falando de horas in itinere do parágrafo 2º do artigo 58. Eu estou dizendo que ela não é computada no jornada de trabalho. Agora, se a questão te trouxer que entre portaria ou entre o registro e até o efetivo ponto de trabalho, ou seja, se ela demonstrar, se ela descrever que há um período entre o momento que você acessa a empresa e vai ao seu posto de trabalho, aí nós estamos falando da súmula 429 do TST. E se estamos falando dessa súmula, você vai ter que observar o quê? O período de 10 minutos. Ou seja, se entre a portaria e meu ponto de trabalho eu computar aí mais de 10 minutos diários, então esse período da portaria até o ponto efetivo vai ser computado na jornada de trabalho. E aí, se exceder o limite da minha hora normal, eu vou receber esses minutos como horas extras. Muito cuidado. As horas in itinere só vão computar dentro da jornada de trabalho como hora extra se esse período ultrapassar a hora normal contratada, tá? Hora extra, vocês têm que colocar na cabeça que é o quê? É quando eu ultrapasso, eu extrapolo a minha hora normal, ok? De novo, residência, casa, trabalho, não é computado. Portaria, empresa até o posto de trabalho, esse período não pode ultrapassar mais de 10 minutos. Se ultrapassar, eu vou computar nas horas extras e se esse período ultrapassar a minha jornada normal contratada, eu vou receber como horas extras. Combinado? Cuidado com essas pegadinhas da banca, tá? Isso é pegadinha. Elas colocam essa súmula, elas transcrevem a súmula 429, colocam o artigo 58, parágrafo 2º, mas no enunciado elas estão tratando sobre portaria da empresa até o posto efetivo de trabalho. Cuidado. Prof, tem mais alguma casca de banana que a banca pode cobrar? Sim. O parágrafo 1º do artigo 58. Vejam comigo. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Prof, o que isso tem a ver com horas in itinere? Bom, não tem muito a ver com horas in itinere, tem a ver com a sua prova e com o fato de você confundir esses dispositivos e errar a questão, tá? O que acontece aqui é que existe uma presunção de que os empregados não vão se registrar, né, bater ponto, como se diz, todos no mesmo instante. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa com 100 empregados. Desses 100, 50 entram às 8 horas em ponto, tá? É possível que esses 50 façam o registro em 1 minuto, ou seja, todos eles consigam cadastrar, aí registrar o seu ponto às 8 horas em ponto? Obviamente que não. Outra coisa que se presume é que ninguém é um lorde britânico, certo? Ninguém vai chegar todos os dias às 7h59, esperar dar 8 horas e bater o seu ponto. Normalmente haverá uma variação desse registro, ou seja, às vezes eu posso chegar 2 minutos atrasada, às vezes eu posso chegar 3 minutos antecipado. Então, esta variação, que não pode extrapolar 5 minutos, ela não será computada na jornada e muito menos para as horas extras. É isso que o artigo 58, parágrafo 1º está dizendo para você. Está rezando, está prevendo, tá? Então, eu quero que vocês tomem cuidado. Muitos alunos às vezes perguntam, prof, eu não entendo esse negócio de 5 minutos daqui até 10 minutos. Ou seja,
essa variação, ela pode ser de 10 minutos no meu registro de ponto? Não. O limite é 10 minutos, mas esses 5 minutos é 5 minutos para entrada e 5 minutos para saída. Ou seja, esses 50 empregados, no nosso exemplo, eles terão 5 minutos para fazer o seu registro de ponto. O meu limite é de 5 minutos para entrar e 5 minutos para sair. E aí, no total, ele não pode ultrapassar 10 minutos diários. Entenderam? Se não entendeu, coloca aí no comentário que a gente responde depois, tá certo? Mas isso é importante porque a banca também vai colocar dentro aí das assertivas, vai trabalhar essa questão de variações. Vai cobrar aí, pode cobrar tanto em horas extras como duração de jornada de trabalho, tá? Então ela vai trazer, por exemplo, um funcionário que bateu o registro de ponto na entrada com 6 minutos de variação e com 3 minutos, vou botar 4 minutos, né, para dar 10. 6 minutos na entrada e 4 minutos na saída. E naquele dia, ele fechou ali os 10 minutos diários, ou seja, não ultrapassou esses 10 minutos diários, mas a banca vai te perguntar se isso vai conceder ao empregado horas extras. E vai. Sabe por quê? Porque vejam que é não excedente a 5 minutos. Ou seja, a entrada não pode exceder 5 minutos e a saída não pode exceder 5 minutos. Não importa se dentro daquele período, daquele dia, não ultrapassou os 10 minutos diários. E se ultrapassar a minha jornada normal, aí eu vou computar como horas extras, tá certo? Então, muito cuidado nessas variações. As bancas não têm chegado ao nível de questionar esses 5 minutos, mas elas fazem a apresentação, mostram para você esses intervalos de tempo, 6 na saída, 4 na entrada, enfim, para você calcular ali 10 minutos diários, mas cair na pegadinha que limita os 5 minutos de entrada e 5 minutos de saída, tá certo? Então, tratamos aqui de períodos que podem confundir você na hora de resolver questões sobre horas in itinere. Fábio é bombeiro civil e trabalha dentro do aeroporto internacional. Diariamente, ele se desloca 30 minutos para chegar ao seu posto de trabalho, situado no interior do aeroporto, especificamente no setor de combate de incêndio de aeronaves. Ao término de sua jornada, demora mais 30 minutos para deixar o local de trabalho, sempre dentro de uma van fornecida pela empresa. Diante dessa situação hipotética, de acordo com o entendimento simulado do TST, tem direito a 1 hora extra por dia, uma vez que o tempo de deslocamento entre a portaria e o local efetivo de trabalho é considerado tempo à disposição do empregador. Percebam aqui na questão. A banca trouxe as palavras-chave que eu falei lá no começo do vídeo. Portaria, deslocamento dentro da empresa e superior a 10 minutos. Percebam ainda que a banca menciona entendimento simulado do TST. Então, são palavrinhas-chave que vão fazer você ter maior facilidade em responder as questões. Por isso é importante vocês lerem com cuidado as questões. Às vezes, o próprio enunciado nos dá a resposta. Então, a assertiva aqui é correta e eu vou circular 3 elementos que pode servir aí como checklist para você não errar questões desse tipo, tá? Vamos ver no enunciado como a banca te conduz a uma resposta, como a banca sugere o gabarito, tá? Porque às vezes, pessoal, existem muitas bancas, infelizmente, que não vão trabalhar o conhecimento, não vão trabalhar o que você estudou, as exceções, o que você memorizou. Às vezes, elas vão apenas te induzir a uma resposta que talvez, de uma forma mais analisada, de uma questão mais atualizada, talvez não fosse aquele gabarito, não seja aquele gabarito o mais correto. Mas o que a gente tem que fazer é seguir a dança, seguir a banca. Então, normalmente, ela vai te levar a uma resposta.
E aí eu estou te ensinando como chegar nessa resposta. Nessa questão eu vou circular para você 3 elementos que fazem com que a gente presuma o que a banca quer que você responda, tá certo? Nós temos aqui, então, 3 elementos nessa resposta que vão te levar ao gabarito. A primeira é desloca 30 minutos, ou seja, 30 minutos ultrapassa tanto aqueles 5 minutos que a gente falou, 5 minutos diários, 5 das variações do registro, ultrapassa os 10 minutos diários de variações e ultrapassa aí os 10 minutos entre a portaria, então aqui ela menciona a palavra portaria, né? Então esse é o segundo elemento que você vai encontrar aí nas respostas. E por fim, entendimento simulado do TST, tá? Esses 3 elementos vão te levar à súmula 429 do TST, que a gente estudou, e que vai tratar aí, né, de prazo superior a 10 minutos. Ora, não foram 30 minutos? Foram 2 tempos, né? Então a gente botou aqui, ó, 2 tempos de 30 minutos de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Esse período, portanto, essa 1 hora, vai ser computada na jornada de trabalho e será acrescida aí de 50% de adicional, porque é horas extras. Certo? Então, temos aí um gabarito verdadeiro. Tempo à disposição do empregador. Já pagar para a gente ver uma outra questão que eu quero trazer para vocês, que está lá na CLT. Não costuma cair em prova, mas como a gente está aqui para ver todos os pontos, todas as análises sobre o assunto, eu quero trazer para você, tá? Questão 2. O tempo despendido pelo empregado em minas de subsolo, da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa, será computado para efeito do pagamento de salário. Verdadeiro ou falso, gente? Vamos analisar aqui? Eu não tenho o trabalho já dentro da empresa, ou seja, na boca da mina, eu já estou dentro da empresa. Eu já estou praticamente, já estou com meu uniforme, já estou com meu EPI, ou seja, eu já estou pronto para iniciar a minha atividade. Aqui a banca não fala em portaria, mas você vai ter que ter esse feeling para identificar que o empregado já está dentro da empresa, já está à disposição do empregador. Então, essa assertiva também é verdadeira, por quê? Porque ele está aí dentro da empresa e já está praticamente executando, né? Nesse caso, ele já está na mina de subsolo. A questão é, da boca da mina até o efetivo local de trabalho dele, então vai ser computada na jornada de trabalho. Cuidado! Aqui não se tem a previsão dos 10 minutos excedentes, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque a lei prevê que esse tempo da boca da mina será computado. Isso é uma pegadinha, porque se ela coloca a boca da mina aí, você acha, aí vem a banca e coloca aí 5 minutos entre a boca da mina e ao local efetivo, você pode se confundir e aplicar o entendimento da súmula 429, mas não é. Aqui nós temos previsão expressa que não fala de limitação de minutos. O artigo 294 da CLT que diz: o tempo despendido pelo empregado da boca da mina do trabalho e vice-versa será computado para efeito de pagamento de salário. Ponto. Mais uma questão para gente? A consolidação do trabalho prevê de maneira expressa que o tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, será necessariamente computado na jornada de trabalho? Acho que você já consegue responder essa questão para mim. Evidente que não, né? Não será computada. Por quê? Porque a lei prevê.
A lei disse que não será computada e ponto. Veja que na assertiva não se tem nenhum elemento que possa fazer você pensar o contrário. E aqui, lembre-se, aqui está falando residência e efetiva ocupação do posto de trabalho. São os dois elementos que vocês vão precisar observar. E claro, né, de maneira expressa, então se ela mencionar a CLT, nós estamos falando de horas in itinere, nós estamos falando do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, tá? Então, questão fácil, por favor, não errem nunca mais isso. Trouxe aqui outra questão, só para a gente tirar qualquer dúvida, tá? Que possa aparecer aí, o que as bancas vêm trazendo. Então, vamos lá. O tempo despendido do empregado até o local de trabalho e para seu retorno. Então, aqui a gente está falando de horas in itinere. Olha. Então, aqui nós estamos falando de hora in itinere até o local de trabalho e para o seu retorno. Por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando? Tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Essa parte final aqui, gente, não existe mais. E cuidado com as súmulas, porque o TST, pós-reforma trabalhista, ele não cancelou a maioria das súmulas. Então, estão prejudicadas por causa dessa previsão, dessa regulamentação da CLT. O salvo aqui, para deixar esse item correto, nós poderíamos fazer, por exemplo, se fosse aí por uma ACT, né? Salvo ACT prevendo, computando essa jornada de trabalho, ou CCT, regulamento da empresa. O regulamento da empresa também pode prever. Que mais? O contrato, né? O próprio contrato de trabalho também pode fazer essa previsão. Mas não, o local de difícil acesso, ou não servido, ou parcialmente servido pelo transporte público, independente se o empregador fornece, independente se independente se o próprio empregador paga essa condução, não há horas in itinere. Não é computado não é computada na jornada de trabalho. Então, estava correto até aqui, né? Ultrapassado aqui, então, não temos mais o item como correto. Prof, e se o meu percurso, né, o meu trajeto não for diretamente de casa para o trabalho, nem de trabalho para casa? Suponha, prof, que nesse trajeto, todos os dias, eu passe na escola do meu filho, eu faço esse pequeno desvio e depois eu vou para o trabalho. Isso é trajeto de trabalho? Isso conta ali como residência local, casa local? E outra pergunta, prof. Se do meu trabalho eu não vou direto para casa, eu vou na padaria, por exemplo. Esse trajeto, ele é computado ou não? É muito importante você entender o trajeto, tá? A gente falou de horas in itinere, que é o trajeto. Casa, trabalho, trabalho, casa. Mas e se eu faço esse pequeno desvio aí, se eu passo todos os dias, deixo meu filho na escola e depois vou pro trabalho? Ou se eu passo numa padaria, ou se eu passo numa casa para pegar minha marmita para vir pro trabalho. Esse pequeno desvio, ele vai ser considerado para desqualificar o trajeto casa-trabalho? Não. Vejam bem o que eu falei. Esse pequeno desvio não interrompe o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, tá? Nos dois exemplos que eu dei para vocês ali, escola, padaria, não há aí uma ruptura nesse trajeto, tá? Se eu passo também aí no final do trabalho, passo na casa da sogra para pegar o jantar e ir para casa, também não é computado. Por quê? Porque é um desvio curto, de curta duração. Diferente é se eu vou do trabalho para a faculdade. Se eu vou do trabalho para a faculdade, aí aqui eu tenho uma demora. Aqui eu tenho o fim do meu trajeto trabalho-casa.
certo? Por quê? Porque eu faço um período mais longo naquele local. Então, se o meu trajeto é casa, trabalho, trabalho, faculdade, aqui eu interrompo o trajeto. Aqui eu cesso o meu trajeto trabalho, casa. E aqui não importa a finalidade. Se você vai para a faculdade, se você vai para uma aula de música, se você vai para uma pós-graduação, se você vai para um bar, não importa. Você vai para a casa da sogra jantar, interrompe esse trajeto trabalho, casa. Entendeu? Prof, mas o que eu vou fazer com essa informação se lá no começo da aula você já disse que o trajeto casa, trabalho, trabalho, casa não é computado na jornada de trabalho? Boa pergunta. Isso é importante para você entender o acidente de trabalho por trajeto. E esse instituto acidente de trabalho por trajeto não se confunde com horas in itinere. Por isso eu deixei para o final desse vídeo. Eu quero que você entenda que horas in itinere é uma coisa, variações de registro é outra, portaria até o posto de trabalho é outra coisa e acidente de trabalho por trajeto é outra coisa. E esse tema, o acidente de trabalho por trajeto, a gente vai tratar em outro vídeo e eu vou te esperar para assistir aqui no meu canal. Então, se você gostou dessa aula, curta, compartilha, comenta aqui qual assunto você gostaria que eu trouxesse, qual assunto você tem mais dificuldade ou você se confunde, enfim, qual assunto você gostaria de ver no meu canal. Então, finalizo aqui com você a nossa aula. Quero te trazer aqui uma parte do nosso resumo esquematizado que vai trazer o acidente de trabalho por trajeto. Ele está lá na legislação previdenciária, a Lei 8.213 de 91, e que vai trazer o percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ou seja, do local de trabalho para a residência, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo próprio. Esse percurso, ele vai ser considerado acidente de trajeto e vai gerar aí efeitos no contrato de trabalho. E não se confunde, cuidado, ele não se confunde com a revogada horas in itinere, que era a inclusão do trajeto na jornada de trabalho. Sobre o resumo esquematizado, então, eles são todos assim, com informações rápidas para você. Caso você tenha interesse, na minha rede social, @prof.minutocomcurseira lá no Instagram, você vai conseguir ter acesso ao link e ele vai te trazer aí 40 resumos. Eixo 4, sobre segurança e saúde do trabalho. Eixo 5, direito do trabalho e direitos humanos. Também vamos tratar da parte de direitos humanos, a parte geral aí, para o seu concurso de auditor fiscal do trabalho. Temos mais de 200 mapas mentais, mais de 700 itens, verdadeiro ou falso, selecionados um a um para os seus estudos, planner de 30 dias antes da prova, ou seja, temos um planejamento de leitura de dispositivos, súmulas, precedentes, teses vinculantes, 30 dias antes da sua prova, totalmente aí para você seguir. Temos ainda 21 NRs destacadas. Temos também 3 discursivas com espelhos e muito mais para a sua preparação. Vem que ainda dá tempo. Te espero nos próximos vídeos. Curta, compartilha, dê um feedback aí para a gente continuar fazendo esse trabalho e te ajudando a chegar ao gabarito, te ajudando na sua aprovação. Te espero para o próximo vídeo. Bons estudos e até mais!